Bom dia a vocês todos, estão bem? Sim. A história de hoje vai nos falar sobre uma menina chamada Sofia. E vocês sabem que dia que é hoje? Sim. E hoje é o dia da ênfase da ADRA e também da ênfase na saúde. E esta menina, a Sofia, ela foi educada numa família que era cristã e ela sempre viu os papás dela a ajudarem aquelas pessoas que tinham mais dificuldades. E ela acabou por crescer. Ela tinha apenas 7 anos e ela já tinha um coração muito grande e muito bondoso. Até que um dia a Sofia estava a passear pela baixa da cidade de Lisboa com os seus papás e ela olhou para uma rua e a rua estava cheia de tendas de pessoas que eram sem abrigos e ela queria continuar a andar, mas ela ficou triste por ver aquelas pessoas não terem uma casa e pareciam que estavam cheias de fome e de frio. Por isso, ela olhou para a mamã dela e disse: "Mamã, estas pessoas dormem aqui todos os dias. Será que elas têm fome? Nós vamos embora daqui sem fazer nada." Aquela Sofia, que tinha apenas 7 aninhos, ela realmente ficou triste com aquela situação. E os pais ficaram muito surpreendidos porque ela era tão pequenina e já tinha todas aquelas perguntas para fazer. Por isso, aquela família decidiu ir ao pé daquelas pessoas e perguntou se elas tinham comida e se tinham fome e se estavam com frio. E aquelas pessoas realmente disseram que elas tinham muito frio, tinham fome, não comiam há vários dias. Por isso, a Sofia quis ir então ao supermercado com os papás e compraram alguma comidinha para conseguirem ajudar aquelas pessoas. Elas foram ao supermercado e quando voltaram, deram então a comida àquelas pessoas e quando a Sofia depois ficou a ver aquelas pessoas a receberem a comidinha, ela viu que algumas pessoas estavam a sorrir, outras pessoas estavam com lágrimas nos olhos e ela, bem lá no fundo, olhou para elas e pareciam que elas eram pessoas diferentes porque agora estavam felizes, porque alguém lhes tinha ajudado. Por isso a Sofia disse muito baixinho para a sua mamã: "Mamã, eles estão muito felizes." E a mãe sorriu e disse o seguinte: "Às vezes, um gesto pequenino pode mudar o dia de alguém." E antes daquela família ir embora e continuar o seu passeio, elas falaram com aquelas pessoas e disseram que elas podiam receber alimentos e serem ajudadas pela ADRA. E também podiam, então, cuidar da sua saúde numa Expo Saúde que ia acontecer daqui a uns dias. E uma das senhoras que eram sem abrigo e que estava a viver naquela rua e naquelas tendas, virou-se para aquela família e disse: "Obrigada por não passarem por nós sem se preocuparem, porque muitas pessoas faziam aquilo." E enquanto aquela família, especialmente aquela Sofia, que era tão pequenina, estava a ir para casa, ela percebeu algo muito importante, que ela não precisava de ser adulta para ajudar aquelas pessoas, que ela também não precisava de ter muito dinheiro para conseguir ajudar aquelas pessoas, porque às vezes basta uma palavra e dizer olá e um sorriso e as pessoas já ficam felizes, e que ela só precisava de ter então um coração muito atento. Naquele dia, a Sofia depois olhou para a mamã e disse: "Mamã, nós podemos voltar a ajudar aquelas pessoas?" E ela tinha apenas 7 aninhos. E a Sofia, com esta história, ensinou-nos algo muito importante, que o amor que nós temos pelas pessoas não tem idade, nós podemos ser pequeninos ou grandes, que não importa, que nós não precisamos de ter muito, nem de dar muitas coisas para conseguirmos ajudar aquelas pessoas, e que nós também não devemos ignorar quem precisa de ajuda. E às vezes vocês se calhar podem pensar: eu sou muito pequenino, eu não consigo ajudar. Mas isso não é verdade, porque às vezes vocês sorrirem para uma pessoa já mudou o dia delas. Às vezes perguntarem se está tudo bem, também as pessoas já ficam felizes. E este pequeno gesto pode então ajudar uma pessoa que pode estar mais triste. Por isso, vocês agora que se lembrem,
temos, não precisamos de muito para ajudar as pessoas e às vezes se nós sorrirmos e cumprimentarmos e formos simpáticos, as pessoas já ficam muito contentes. Certo?